É um amigo que Deus me deu, é um prazer caminhar com ele, ter a amizade dele, desfrutar de momentos de comunhão, de oração. E eu louvo a Deus por tudo isso, amém? Trago um abraço do meu pastor, Jorge Linhares, toda a família Getsemane. Trabalho ali na sede da Getsemane, no Dona Clara, sou um dos pastores auxiliares lá. Sou secretário do Conselho de Pastores do Estado de Minas Gerais e diretor da Rádio Jet. Estou hoje como um pastor auxiliar, mas já pastorei algumas igrejas, já rodei esse Brasil. E é uma honra estar aqui hoje nessa casa, amém? Sou casado há 17 anos. Estava conversando com o pastor ali atrás. Não parece, né? Carinha de menino. Mas já tenho 17 anos de casados. Com a mesma mulher. Viu? Glória a Deus. E não pretendo fazer recal. Não pretendo. Tenho 2 filhos, um casal. Um menino de 14 anos e uma menina de 7 anos. E é um presente de Deus. Família é um presente de Deus. Amém, amados? Vamos ler a Bíblia, a palavra de Deus. Glória a Deus. Você vai sentir um sotaquezinho diferente. Não sou mineiro, tá? Sou da terrinha. Sou de Fortaleza. Ceará. Tem algum cearense aqui? Não tem, né? Estou só na peleja. Estou há 18 anos aqui em Minas, depois de morar em 16 estados, implantando e pastoreando igreja. Cheguei em Minas, conheci uma mineira, casei, não dei conta de sair mais daqui. Deus é bom, né? Eu quero ler com vocês 1 Samuel, capítulo 2. Glória a Deus. Texto muito conhecido. Quero falar sobre uma oração, um cântico de ação de graça. Hoje é a 4ª profética. Estava tão gostoso o ambiente de glória aqui no louvor que eu disse: meu Deus, saudade de um ambiente assim. Amém? Encontraram, queridos? Vamos ler os 9 versículos do capítulo 2 de 1 Samuel. Diz assim o texto: meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como nosso Deus. Não falem tão orgulhosamente, nem saiam de suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio. É Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado. Aleluia. Mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito, agora trabalham por comida. Mas os que estavam famintos, agora não passam fome. A que era estéril deu à luz a 7 filhos. Mas a que tinha muitos filhos, ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta. Levanta do pó o necessitado, e do monte de cinza ergues o pobre. Ele os faz sentar-se com príncipes e lhes dá lugar de honra. Pois os alicerces da terra são do Senhor. Sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois nele não há força.
que o homem prevaleça. Que oração, viu, irmãos? Que oração poética, que canto. Deus, eu quero te louvar, ó Pai. Eu quero te louvar por essa noite, por esse privilégio de estar aqui nessa casa tão querida. Que a tua palavra nessa noite possa encontrar guarida em nossos corações. Sabemos que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Tira de nós todo medo, toda incerteza, todo medo do amanhã, do futuro, toda insegurança, instabilidade. Que possamos ser cativos à tua palavra. Fala conosco nessa noite. No nome precioso de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Aplaude a Jesus. Glória a Deus. Que oração. Para a gente entender o contexto dessa oração, eu quero voltar um pouquinho antes. Não vou falar muito sobre a concepção, sobre a promessa e o nascimento de Samuel, mas só dar uma pequena palhinha para você entender o contexto dessa oração. Aqui é uma oração de cântico, de louvor a Deus, de gratidão ao Eterno. Sabe quando você vem de uma luta muito grande, e você está em tempo de estourar, não aguenta mais, e aí chega o dia da tua tão sonhada vitória, e você não vê a hora de vir no culto, de vir na igreja, e vir no altar de Deus, e dar o testemunho, e rasgar o seu coração. Você está naquela expectativa, naquela enorme expectativa de vir no culto, de dar um testemunho. Seu coração está transbordando de alegria, a contagem regressiva, você está contando nos dedos os dias, a hora, para chegar no culto de ação de graça, e testemunhar e dizer, obrigado Senhor, demorou mas chegou. Você vir no altar de Deus, procurar o anjo da igreja, ou o pastor, e dizer, pastor, eu preciso de uma palavra, eu preciso dar um testemunho, um depoimento de fé. Sabe aquele momento que você aguarda desesperadamente, copiosamente, ora incessantemente por um dia de milagre, de você fazer aquele selfie da vitória, fazer aquela postagem com aquele textão e dizer, eu te louvo Senhor. Sabe, tem dia que dá vontade de você testemunhar, você vem de uma luta tão grande, de uma trajetória tão grande, de uma sequência de pancada. Talvez eu esteja falando nessa noite aqui com pessoas que estejam vindo de uma sequência de luta. Acaba uma, entra outra, acaba uma, entra outra, não está tendo tempo nem para respirar. Mas aí chega o dia. Ana, chegou o dia dela agradecer pelo milagre, chegou o dia que ela abriu o coração, que ela rasgou a alma, e colocou para fora o que estava entalado. Vocês sabem que naquela época, pelo contexto bíblico da época, uma mulher que não tinha filhos, era uma mulher desonrada. Ela clamava, ela era humilhada. Vocês conhecem bem essa história, já ouviu diversas vezes, inúmeras pregações sobre isso. Você conhece Cois Salteado. Mas o interessante, o que mais chama a minha atenção, que essa mulher que tinha um ventre cerrado, fechado, não era fruto de uma ação do diabo. A Bíblia diz que foi o próprio Deus que fechou o ventre daquela mulher. Agora olha que interessante, não foi o diabo, não foi falta de fé, não foi falta de confiança, mas o próprio Deus
Você deve perguntar comigo assim: pastor, mas por que Deus fez isso? Por que Deus fechou o ventre daquela mulher? Deus queria ver o sofrimento dela? Deus queria ver a angústia dela? Deus queria ver a luta dela? Não! São processos na vida, irmãos. A vida são feitas de etapas, de fecha ciclo, abre ciclo. A gente tem que ter sensibilidade espiritual para entender o tempo de Deus na nossa vida. Precisamos entender as coisas. Nem tudo é o diabo. Às vezes espiritualizamos tudo, demonizamos tudo, e nem sempre isso que você está achando que é o diabo, não é. Pode ser o próprio Deus. Deus estava preparando Ana, porque ela não seria mãe simplesmente de um filho comum. Deus estava preparando ela, amadurecendo ela naquele processo, porque Deus tinha mais do que um filho para ela. Olha a importância de Samuel no contexto de Israel. O cara era um juiz, sacerdote e profeta. Ele foi importantíssimo na transição de governo. Ele foi o último juiz de Israel. Ele que fez toda a transição de governo. Ele que ungiu o primeiro rei de Israel, Saul. Então, existem coisas na nossa vida que a gente não entende no momento, irmãos. Nós estamos vivendo uma geração imediatista que quer tudo para ontem. Nós não entendemos os processos de Deus na nossa vida e queremos cortar etapas. Calma, entenda uma coisa, que isso que você está vivendo, nós estamos vivendo, é Deus nos preparando para algo grandioso que está vindo por aí. Só que a gente não entende. A gente quer para ontem. Deus permite as humilhações. Deus permite as peninas da vida. Deus permite os competidores. Na nossa trajetória, Deus permite aqueles que nos afrontam. Aí Ele está lá de cima vendo a sua postura, a minha postura, como eu estou me comportando diante das afrontas, como eu estou me comportando diante das humilhações, diante dos testemunhos de todos. Será que eu tenho me alegrado com a vitória do meu próximo? Vendo tanta gente contando bênção, vendo tanta gente vindo na frente, testemunhando. Será que eu tenho me alegrado com a conquista dos outros, e enquanto a minha vida está definhando, enquanto eu estou num processo de luta, de tribulação? Será que eu estou entendendo que Deus está me preparando para algo grandioso? A pergunta é: será que nós entendemos o tempo de Deus? Ana passou por tudo isso. Ela estava numa expectativa muito grande pela sua vitória. Ela estava confiante. Interessante que no último dia que ela foi lá no templo, quando ela estava lá, a Bíblia diz que ela se levantou, porque era de costume todos os anos descer para Siló, para adoração. E teve um dia que ela chegou resolvida no culto. Teve um dia que ela chegou na quarta profética, decidida. Chega de humilhação. Chega de Penina ficar na minha cola, me humilhando. Chega de falta de resultados. Eu entendi, chegou a hora de Deus na minha vida. Esse é o meu ano. Todo ano eu desço para Siló para adorar. Todo ano eu desço para a casa de adoração. Eu vejo Penina com os meninos, e eu venho e não trago filhos.
E ela se levantou. E ela fez um voto diante de Deus. Ela disse: se o Senhor me der um filho, ele não beberá bebida forte, não passará navalha sobre a cabeça. Estilo Sansão, nazireu de Deus. Será um moço separado, abnegado, escolhido pelo Senhor. O menino nasceu. Deus deu o menino. Aí no próximo culto, no próximo ano, Eucana disse: estamos descendo para adoração. Ela disse: eu ainda não vou nesse culto, porque eu tenho que desmamar o garoto. Mas no próximo culto de aniversário da igreja, no próximo evento, quando eu desmamar esse menino, eu já vou e deixo ele de uma vez lá, porque eu irei pagar o meu voto. Pode ir. Passaram-se alguns anos, o período de desmamação do menino. Ela se prepara para o culto da vitória dela. Sabe, tem dia que você vem para o culto arrastado. Tem dia que a gente vem para o culto para bater cartão. Quantas vezes eu cheguei na igreja derrotado e olhar assim e não ter nem palavras para orar e dizer: Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas sabe aquele dia que você não vê a hora de chegar a hora do culto? Você se arruma com mais entusiasmo, faz tudo com mais entusiasmo. Você não vê a hora de chegar, seu coração está queimando. Você vem no trânsito falando em língua estranha. Você chega aqui, o louvor, você já é pego lá desde a entrada. Ana estava nessa expectativa. Ela estava ansiosa para pôr para fora e dar o testemunho dela. Aí ela chega nesse culto da vitória dela e me dá esse lindo cântico na sua oração. O cântico de Ana, registrado aqui no primeiro livro de Samuel, é revolucionário. É algo assim que veio para fazer a diferença. Sabe aquela oração que destoa das demais? Aquela mulher, ela era uma mulher oprimida por sua esterilidade, ultrajada por sua rival, incompreendida pelo sacerdote, e encorajada a desistir de seus sonhos pelo seu marido. Mas ela triunfa pela oração. Sabe aquela pessoa que tinha tudo para dar errado? Ela lutava contra tudo e contra todos, tinha tudo para desistir dos sonhos, tinha tudo para dar errado, mas ela perseverou na oração. Ela triunfa pela oração. E ela vem naquele culto e testifica o milagre de Deus em sua vida e expressa sua adoração a Deus através de um cântico, onde ela enaltece a soberania de Deus. Ela diz: gente, eu quero uma palavra aqui hoje. Eu quero exaltar a soberania de Deus na minha vida. Não foi fácil chegar aqui. Anos de humilhação, anos sendo incompreendida, anos sendo debochada pelo sacerdote, mas eu cheguei aqui. Eu quero registrar rapidamente 4 verdades nessa oração de Ana. 4 verdades são destacadas aqui. Primeiro, em primeiro lugar, a incomparabilidade de Deus, versos 1 e 2. Deus é incomparável em sua dignidade. Ele é o Senhor, o Deus Jeová, autoexistente e autossuficiente e incriado. Ela fez questão de destacar, de cara, apresentou as credenciais do Deus dela. É o seu Deus, é o meu Deus,
É o que estamos clamando aqui. Ele é autoexistente. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E ela continua: Ele é o Deus da aliança, o Deus da salvação. Ele é digno de receber toda a adoração. Ele é incomparável em sua santidade, em seu poder e em sua sabedoria. Eita glória! Ele é o único Deus, o único refúgio. Portanto, qualquer arrogância diante dele é pura insensatez e consumada loucura. Qualquer arrogante diante desse Deus, ele é o maior insensato de todos os tempos. Segunda coisa que eu aprendo: a capacidade de Deus de mudar a sorte tanto dos poderosos quanto dos humildes. A gente pode conferir isso nos versos 4 e 5. Quando ela declara que Deus é poderoso para derrubar altivamente encastelados entre as estrelas e fortalecer o débil nocauteado por suas fraquezas. Deus faz assim, ó. Deus pega aquele lá de baixo, aquele insignificante, aquele zero à esquerda, aquele que ninguém acredita, que ninguém dá um voto de confiança, a vergonha da família, o opróbrio da família, o Zé Ninguém da família, o coitadinho da família. Deus pega as coisas que não são para confundir as que são. Eu tinha tudo para dar errado. Eu tinha tudo para ser um cara traumatizado. Eu tinha tudo para ser um revoltado. Mas a graça de Deus me alcançou. O favor de Deus me achou. A bondade de Deus nos alcançou. Aí ela continua dizendo: o arco dos fortes é quebrado, enquanto os fracos são cingidos de forças. Olha que interessante. É o arco que é quebrado, não é a flecha. Porque se fosse a flecha, tinha outras na aljavas. Não é a munição que Deus vai quebrar, é a arma. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. O diabo, o inferno pode se levantar contra a tua vida. Calúnia, caluniadores, perseguidores, difamadores de plantão na internet, filhos do diabo, caluniadores. Nenhuma arma forjada prosperará contra a tua vida. Deus não quebra, não é simplesmente a lança ou a flecha. Ele quebra é o arco. Desarticula, neutraliza. Eu não sei se você está sendo afrontado por alguma situação, mas aquieta o teu coração, aquieta a tua alma, descansa em Deus, porque hoje Deus neutraliza toda ação do inimigo contra a tua vida. Ela continua contextualizando: Deus tira o rico abastado do topo da pirâmide e o faz descer às profundezas da necessidade extrema. Eu já vi muito isso na caminhada. Eu tenho 42 anos, sou nascido e criado nesse contexto de igreja, filho e neto de pastor, a terceira geração de pastor na família. Eu já vi de tudo. Eu já vi por diversas vezes Deus pegar grandes e poderosos, abastados, e abater. E eu já vi por diversas vezes Deus pegar lá de baixo o mais desprezível de todos e elevar e colocar num lugar de destaque e de honra. Irmãos, é Deus quem faz. E o interessante é que esse
Deus que nós servimos, quando Ele quer abençoar alguém, Ele não depende da opinião pública, Ele não depende de enquete, de popularidade de ninguém, Ele chega simplesmente e ordena a bênção. Deus, para abençoar, Ele não faz uma enquete online. Se você é a favor de abençoar A ou B, se você é a favor de eu abençoar o Gel, clique 1. Se você é a favor de eu abençoar o Ricardo, o Christian, clique 2. Não, Ele não depende disso. Ele simplesmente chega e derrama. Você está preparado para isso? Ele abastece com abundância de pão aqueles que estavam amargando a fome avassaladora. Deus, ela continua, é poderoso para abrir a madre da mulher estéril e fazê-la plenamente fértil e tirar a força daqueles que tinham muitos filhos. Olha o que Deus faz. Deus pega a estéril, o texto diz que deu 7 filhos. E pega a que tinha muitos filhos e deixa ela vulnerável. Filhos era sinônimo de grandeza naquela época. Uma família numerosa com muitos filhos representava muita coisa. Tinha mão de obra, construía império. Uma família com muitos filhos, uma família grande e abastada, era sinônimo de prosperidade. Aí ela agora nessa oração, nesse cântico, ela equipara, ela diz: Deus pega a estéril. Deus está falando ao teu coração aqui hoje. Deus pega você que talvez não tenha nada, está fora do páreo para muita gente, não tem chance nem de competir. Você talvez seja o último da fila. Tem gente melhor na sua frente, mais capacitado, mais preparado. Você talvez seja o último da fila. Deus pode te pegar nessa noite. Deus pode te achar hoje aqui no meio da multidão e dizer: é esse que eu escolhi, é essa que eu escolhi para derramar o meu favor e a minha graça. Aleluia. Aquele que estava por cima cai e vem ao chão. A lona é levantado em escalas altas aqueles que Deus exalta. Esses fatos são resultados do acaso? Não. Esses fatos são resultado da sorte? Não. São promessas de Deus se cumprindo na nossa vida. Eu pergunto, quem tem promessas de Deus nessa noite aqui? Eu tenho promessas de Deus. Eu tenho promessas de Deus. Quando eu tinha 14 anos de idade, Deus falou comigo no monte. Quando eu tinha 14 anos de idade, e eu aguardei por 10 anos e Ele cumpriu. Eu não sei qual promessa de Deus ainda não se cumpriu na sua vida. Eu tenho uma coisa para dizer para você e liberar nessa noite aqui. Vai lá no fundo do baú, pega uma das promessas que estão lá, coloca sobre a sua cabeça e descansa em Deus. Jacó, em meio a uma caminhada no caminho Padre Arã, ele exausto, cansado, ele pegou uma pedra, deitou nela, usou como travesseiro. Eu quero dizer para você nessa noite, no meio desse vendaval, dessa tempestade que você está vivendo, que você está enfrentando, pega uma das promessas. Independente do contexto que estamos inseridos, independente de ser um cenário de pandemia, de recessão econômica, independente de tudo isso, pega uma das promessas, porque elas não morreram.
elas estão aí apenas adormecidas. Esse leão vai acordar, o gigante vai acordar. Pega uma dessas promessas de Deus na sua vida e creia que Ele é fiel para cumprir. Você não é fruto do acaso. Quando Deus te honrar, te exaltar, não é simplesmente porque você estava torcendo, não, era um propósito de Deus. Terceira coisa, em terceiro lugar, a soberania de Deus na história dos homens, dos versos 6 a 8. Ana proclama neste cântico, com firmeza granítica, que o Senhor é quem tira a vida e a dá. Isso aqui não resta dúvida. Ele é o doador da vida, e só Ele tem autoridade para tirá-la. Só Ele. Ele tem autoridade para fazer o homem descer à sepultura, e sobre o comando de sua voz, os mortos sairão do túmulo. O Senhor é quem empobrece e enriquece o homem. Ele é quem faz tanto o rico quanto o pobre. A riqueza não é apenas resultado do engenho humano, mas da providência divina. Irmãos, tem muita gente que trabalha de sol a sol e não prospera. A riqueza não é simplesmente fruto do seu esforço, da sua engenhosidade, do seu talento. A riqueza é um dom de Deus. Eu conheço gente que trabalha de sol a sol, que é talentoso, que é esforçado, que teve oportunidades na vida como poucos, mas não prosperaram. Sabe por quê? Porque Deus não ordenou a bênção. E se a gente não vigiar, a gente vai acabar fazendo aquela oração de Asaf do Salmo 73 e começando a invejar a prosperidade do ímpio. É Deus que ordena a bênção, é Deus quem enriquece e Deus quem empobrece. Está no texto, dos versos 6 a 8. É Ele quem faz tanto o rico quanto o pobre. A riqueza não é apenas resultado engenhoso humano, mas da providência divina. A pobreza, em contrapartida, não é apenas fruto da inépcia humana, mas também da soberania de Deus. Deus é soberano, irmãos. Quem somos nós para questionar se Ele quis dar ou não? Se Ele abençoa um e outros não? É dele, Ele é soberano. Somos mortais. Por que Deus abençoa tantos e outros não? Ele é soberano. Ele tem os critérios dele, e os critérios dele não são os nossos. Os caminhos de Deus são mais altos que o nosso. Os pensamentos de Deus não são os nossos. Nós estamos dentro da caixinha da religião. Deus é amplo. Ele maximizou a tela. Deus quis abençoar. Tem pessoas aqui nessa noite que Deus está ordenando a bênção sobre a sua vida. Não, eu disse, talvez você não entendeu. Tem pessoas nessa noite aqui hoje que Deus está abençoando a sua vida. Ele está abençoando. Compete a Deus abaixar o homem e também exaltá-lo. Ele rebaixa uns e exalta outros. É assim. A vida toda na trajetória cristã a gente vê isso. Ele abate uns e exalta outros. Quantos imponentes, quantos narizes empinados eu já vi. Deus é soberano. Ele dá graça aos humildes e rejeita os soberbos. Deus pode nos pegar a qualquer momento e virar a chave. Deus pode a qualquer momento nos empoderar e cumprir os propósitos dele na nossa vida.
O nosso grande problema é que a gente não consegue esperar o tempo de Deus. A ansiedade fica nos corroendo, nos consumindo, nos matando, nos estrangulando, nos sufocando. E a gente fica: Deus, cadê o cumprimento da tua promessa? A idade está chegando, o tempo está chegando. Eu atendi uma mãe esses dias. Chamei até um pastor para dar o gabinete comigo, para não atender ela só. A mulher chegou desesperada no gabinete, independente, resolvida financeiramente, resolvida profissionalmente, mas sem um lar, sem uma família. Ela chegou para mim e disse: pastor, eu estou com 39 anos de idade. A minha médica disse que se eu quisesse engravidar, a hora é agora. Estou na tauba da beirada. Eu sou uma mulher bem-sucedida financeiramente. Eu sou uma mulher realizada profissionalmente. Eu sou uma mulher de Deus. Mas tem hora que na minha fraqueza eu penso parar aí qualquer um pela frente aí e dizer: me engravida que eu preciso ter um filho. Olha o desespero. Eu disse: minha irmã, o caminho não é por aí. Às vezes a gente quer dar uma ajudinha para Deus e atrapalha tudo, irmãos. Às vezes a gente quer dar uma de Sarai e ceder a serva e atrapalha tudo. As consequências até hoje, bombardeio em Israel, ó, faixa de Gaza, o pau quebrando. Consequência de dar uma ajudinha para Deus. A gente quer facilitar o processo, a gente quer cortar caminhos, a gente quer dizer: não, Deus, por aí não, vai por aqui. A gente quer ensinar Deus a trabalhar, a gente quer dizer qual método Ele usar. Irmãos, para com isso. Ele sabe qual método usar. Ele sabe por onde vir. Ele conhece os atalhos da vida. Deus, Ele é o único que conhece toda a estrada da nossa vida. Às vezes a gente não entende as pancadas, as perdas da vida. Eu já tive momentos tão fantásticos e Deus permitiu um tombo, traições, covardias. Eu e a lona não era fruto de pecado, mas Deus estava moldando o meu caráter. Às vezes a gente não entende os processos de Deus na nossa vida. Deus permite as peninas nos humilhar, para a gente entender a soberania de Deus. O ventre quem fechou foi Deus, não foi o diabo. Essa porta que foi fechada, você pode estar aí furioso, revoltado com Deus, querendo pirraçar com Deus, dizendo que não vai dar dízimo, oferta, porque Deus permitiu isso. Não, tem um propósito de Deus nisso. Deus pode estar querendo forjar o nosso caráter. Deus pode estar querendo nos moldar. Deus está nos preparando para algo grandioso. O que vem fácil, de mão beijada, a gente não valoriza. Quando essa sua vitória chegar, você vai dizer assim: valeu a pena. Olha para trás, pastor Ricardo. Hoje está aqui. Vê a história dele. Vê a história de quem já venceu, quem já passou. Nosso problema é que a gente quer começar onde muitos estão terminando. Compete a Deus fazer isso. Na ciranda da vida, os acontecimentos mudam não ao sabor das circunstâncias casuais, mas as cadeiras dançam pela ação da mão onipotente de Deus. É a dança das cadeiras. Deus pega assim, ó. Deus pega esse aqui, que está no centro da vontade dele, cumprindo o propósito. Deus faz isso aqui, ó. Esse aqui que vacilou, Saul, o reino dele foi cortado. Deus pegou a dança das cadeiras e tirou Saul de jogada. Deus pegou Davi segundo o coração dele. Deus faz assim, ó.
Deus está procurando corações aqui, ó, pessoas que estejam no centro da vontade dEle, e Ele quer cumprir o propósito dEle em sua vida. Quarta e última coisa, quarto lugar, a justiça discricionária de Deus, dos versos 9 ao 10. Deus conhece e sonda todos os homens, Ele sabe distinguir os piedosos dos perversos, Ele protege os piedosos, mas coloca os perversos em completo desamparo. Aqueles que se insurgem contra Deus e contra o seu ungido, jamais prevalecerão. Contra eles o Senhor troveja desde o céu, e isso em toda a extremidade da terra. Então concluímos, portanto, afirmamos que assim como Deus mudou o cenário da história de Ana, Ele tem poder também para mudar o cenário da sua e da minha vida. Vai chegar o dia, meu irmão, vai chegar o dia de você vir aqui na frente, estufar o peito, dizer: pastor Ricardo, hoje é dia de eu contar a minha vitória. Eu quero fazer uma oração de gratidão hoje, pastor. Hoje é o meu cântico de vitória. Foram anos de humilhação, foram anos de luta, mas eu aprendi, Deus me moldou. Se Deus tivesse me dado lá atrás, eu teria jogado tudo fora. Eu entendo, irmãos. Um dia eu orando, fique em pé, por favor. Um dia eu orando: Deus, por quê? Por quê? Por quê? Deus disse: Gel, você não está preparado. Você não está preparado para receber o que eu tenho para você. É necessário você descer a olaria. É necessário você viver coisas mais intensas. Eu com 18 anos de idade pastoreava uma igreja com 1.200 membros, com 18 anos de idade. Meu filho de 14 anos, quando eu assumi uma outra região maior, ele tomava mamadeira no altar. Eu não vi o meu filho de 14 anos de idade crescer. Eu vivia tão intensamente as demandas da igreja, que eu não vi o meu filho de 14 anos de idade crescer. Hoje está um rapaz bonito, maior do que eu, 14. Deus disse: eu estou te parando, porque a sua família está ficando para trás. Eu construí uma igreja para 1.500 pessoas sentadas. Eu dormia na construção da igreja, deixava minha família sozinha em casa, dormia na igreja para não roubarem o material de construção. Deus disse: está tudo errado. Eu vou te parar. Volta e cuida dos seus. A gente não entende as brecadas que Deus dá na nossa vida, as freadas bruscas. A gente está a 120 por hora. Deus dá aquela brecada que canta pneu. A gente se revolta. Esse era um ano que eu ia bombar, estourar. Deus diz: sabe de nada, inocente. Esse é o ano que eu vou te moer e provar para você onde que estava a sua motivação. Esse ano eu ia arrebentar a boca do balão. Inaugurei a igreja, fiz um mês de festa. David Killa, Nani Azevedo, a Nata Gospel, levei na inauguração da igreja. Parei a cidade, fiz uma confusão. TV, rádio, um mês de festa. Me sentindo dono da cidade. O cara, imprensa me procurando, todo mundo procurando. Deus disse: ei, filho, baixa a crista. Vou te dar uma brecada aqui. Vou provar para você que minha pastilha de freio está em dia. Eu vou mostrar que a sua motivação está errada.
Você está fazendo a coisa certa, você é esforçado, você se mata, você mora na igreja, você dá a vida pelos outros, você ora, você vai para monte, você jejuma, você vai fazer a coisa certa, mas com a motivação errada, seu coração é vaidoso. Eu vou te dar uma quebrada, eu vou te dar uma moída, fazer você começar tudo lá de baixo de novo, passar todos os processos. Eu vou fazer você ficar estéril, para quando você voltar e eu te honrar, você cantar o cântico da vitória, mas reconhecendo o meu senhorio, a minha grandeza. Eu não sei porque eu estou falando isso. Eu não sei porque eu estou falando isso. Deus está corrigindo rotas nessa noite aqui. Eu estava um dia pregando em Governador Valadares, num grande evento. Deus tomou uma profeta no meio da igreja. A mulher saiu, depois que eu entreguei o altar, ela veio no canto assim, uma profeta. Eu estava no auge, me sentindo o cara, quebrando tudo. Deus pegou a mulher e trouxe no canto assim. Quando a mulher pôs a mão na minha cabeça, eu capotei igual uma galinha de Angola. A mulher disse: eu estou parando você porque eu estou te poupando. Se eu não parar você, você vai morrer. Eu vivia ligado em 220. Red Bull, não dormia, TV, rádio, igreja, rádio, igreja, rádio, igreja, rádio, igreja, igreja, rádio, igreja, rádio. Eu morava num prédio, num condomínio maravilhoso, uma piscina fantástica. Em um ano e meio eu desci na piscina 2 vezes, pastor. Eu não desfrutava do que eu tinha. O ativismo religioso tomou de conta de mim. Eu não desfrutava, eu não vivia, eu vegetava. Eu era um religioso, um ativista xiita religioso, gospel. Deus disse: eu vou te quebrar, porque eu amo a sua alma. Quando Deus te exaltar, levanta o menino e leva para casa, como Ana fez. Tem pessoas aqui que Deus vai colocar você em lugar de destaques, em lugar de honra. Mas não se esqueça de entregar o menino no altar. Você fez votos, você fez promessas a Deus, você orou, você disse: Deus, eu quero. Deus ouviu, está no caderninho dele. Vai chegar o dia. Não se esqueça de trazer do altar o menino e dizer: é Deus. Abra sua mão. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu. Tu és Senhor Sonda os nossos corações. absoluto. Tudo que existe acontece. Vai Tu trabalhando, sabes muito bem. vai trabalhando, Deus. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Vem com a tua soberania nessa noite. Tudo que existe Corrige a nossa motivação. acontece. Tu sabes Corrige a nossa rota. Tu és tremendo. Que venha um novo tempo. Mas apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és
rapidamente, sem perder mais tempo. Se você foi tocado por essa palavra nessa noite, e você sente que precisa fazer uma correção de rota na sua vida, eu te convido, vem aqui na frente. Pastor, eu preciso que Deus faça uma correção na minha rota. Eu estou desgovernado descendo a ladeira. Eu estou no piloto automático. Preciso que Deus mude a minha sorte. Preciso que Deus faça uma correção na minha rota. Já te devolvo a palavra, pastor, 5 minutinhos. Pastor, meu coração está com a motivação errada. Eu estou até fazendo a coisa certa. Eu estou como um carro desgovernado descendo a ladeira. Estou sem visão, estou sem propósito, estou sem rumo. Eu só quero vitória, vitória, mas eu estou perdido dos meus sonhos. Me dá uma direção. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Diga: Deus, eis-me aqui no teu altar. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Simplesmente cerrado aqui por bondade do Senhor. absoluto. Ele está nos preservando, nos livrando de coisas e tragédias. Tudo que existe acontece. Deus está nos livrando de Tu tragédias. sabes muito bem. Deus abriu a sua mente hoje aqui, o seu coração. Deus abriu o seu entendimento aqui hoje. As escamas caíram. Deus abriu o seu entendimento hoje aqui. As escamas caíram. Senhor, eu reconheço o teu senhorio, a tua grandeza. Eu me rendo a ti. Eu faço uma aliança contigo. Eu faço um pacto contigo. Eu entendi o teu propósito na minha vida. Eu entendi o teu propósito na minha vida. Eu me rendo, Senhor. Eu me rendo. E eu reconheço. Eu largo mão do meu conhecimento. Eu largo mão do meu conceito, da minha estrutura. Eu digo: eu estou rendido aqui no teu altar. Chega de viver os meus sonhos. Eu quero viver os teus projetos para a minha vida. Eu tenho sido resistente. Deus está me dizendo aqui: tem pessoas que vocês têm resistido no seu projeto pessoal, mas não é o seu projeto pessoal, é o propósito de Deus para a sua vida. Você vai renunciar ao seu projeto pessoal aqui hoje. Você entendeu? Você entendeu? Pastor Ricardo, tem pessoas aqui que Deus está fazendo ela renunciar o projeto pessoal, abrir mão do seu projeto pessoal para viver o propósito de Deus na sua vida. Diga: eu reconheço, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pode aplaudir ao Senhor, a Ele toda honra e toda glória. Apesar desta glória que